Sofrimento, dor, fracasso, 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 dúvida, escuridão. E então uma porção de luz. Mas para chegar nessa luz, você tem que passar por toda essa merda. Você nem sempre vai sentir vontade de fazer isso. E é exatamente por isso que você tem que fazer. Disciplina não é sobre motivação, é sobre domínio. Se você só agir quando sentir vontade, nunca vai chegar longe. Pare de tratar suas emoções como ordens, são só sinais. Então, sinta o que você sente e reconheça o que você sente. Mas mesmo assim, apareça e faça o trabalho. Motivação e inspiração vêm de dentro. É conectar o motivo pelo qual você age ao que faz. Porque o motivo pelo qual você busca algo é muito mais importante do que aquilo que você realmente busca. Enquanto o que você busca estiver te edificando e te preenchendo, vai ser mais difícil encontrar aqueles momentos de esgotamento. Você enfrentará obstáculos, dificuldades, conquistas e momentos difíceis. Mas na maior parte do tempo, continue se lembrando do porquê você começou e por que está fazendo algo. Se você acorda diariamente infeliz, saiba que não há nada de errado com você. Isso não é depressão, isso não é uma maldição, isso é a sua vida gritando para você que você está vivendo abaixo do seu potencial. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa. Pessoas que vencem tomam uma decisão e então dizem, eu vou fazer isso. Não importa o que seja preciso, não importa quanto tempo leve, não importa o quão difícil seja, não importa o que eu tenha que passar para fazer isso acontecer. E eles começam a subir antes dos outros e continuam subindo depois que os outros desistem. Esse é o segredo. Não há habilidade especial, conhecimento secreto ou mágica. Na verdade, a mágica que todo mundo acha que existe é simplesmente perseverar nas dificuldades que aparecem no nosso caminho e nunca parar. É difícil persistir, acordar todo dia e ainda não estar onde quer. E então fazer de novo no dia seguinte e de novo no outro dia. Isso é realmente difícil. Mas você está construindo sua resistência mental. Não foque só no resultado, aproveite o processo. Isso não é conto de fadas, é preciso trabalhar no mundo real, mano. Tudo que vale a pena exige esforço. Nada vai cair no seu colo. A morte também é inevitável. Não há saída, ninguém sai vivo. A morte faz parte da vida, como o contraste entre a escuridão e a luz. Sem morte não há vida. E as pessoas que eu perdi, foram elas que me ensinaram isso. Elas me ensinaram o quanto a vida é preciosa, como somos abençoados por ter cada dia para aprender, para viver. O mundo é difícil. O mundo é difícil. Estamos treinando crianças e pessoas para serem frágeis em um mundo que fica cada vez mais difícil. Você tem que formar uma pessoa que consiga suportar as pressões de tudo o que ela vai enfrentar na vida. E nós não fazemos isso. É melhor que você tenha um lado seu que seja forte, um lado seu que consiga analisar situações e melhorar. Analisar situações rapidamente. Em algum trauma ou devastação em sua vida, pois isso ocorrerá. Não pode ser um urso de Jersey, deve ser algo fácil de superar. Depois siga em frente, exigindo resistência. O medo de cometer erros ou de não se sentir bom o suficiente. Sabe de uma coisa? Você vai cometer alguns erros e vai cometer erros se quiser fazer algo aqui fora. Você vai cair de cara no chão. Você será criticado ao entrar na arena da vida. Às vezes, vai se sentir estranho, bobo ou até burro. Isso faz parte do jogo. Para ser transformado, é preciso viver intencionalmente. A maioria das pessoas não conduz a própria vida, elas apenas aceitam a vida que têm. E quando você aceita a sua vida, está vivendo em coisas que não são dignas do seu tempo, esforço e energia. Para subir na vida, você precisa ser intencional. Ninguém nunca subiu na vida por acidente. Você nunca leu um livro sobre conquistas acidentais. Você precisa ser intencional com o que faz e com quem você é.
Viver cada dia com propósito e paixão, acordar de manhã e ser grato, grato por aquela manhã, grato por aquela oportunidade de ir para o mundo e viver. Viva por eles, por aqueles que não têm a oportunidade, por aqueles que foram tirados pela mão cruel da morte. Por eles, eu vou viver. Eu vou honrar a memória deles e eu vou viver. Mas se tivermos um limitador em nossos cérebros, como um limitador em um carro pode chegar a 130, mas com o limitador só vai até 101. Fazemos a mesma coisa com nossos cérebros. Eu nasci com horizontes limitados. Então, o meu limitador era eu mesmo. Então, uma vez que você tira esse limitador, você tem horizontes ilimitados. Ser entusiasmado não é suficiente. Então, você precisa se preparar. Você tem que se desenvolver, tem que praticar, tem que trabalhar, tem que fazer sua lição de casa, tem que pesquisar. Veja, muitas pessoas têm uma atitude de sim, eu não posso, mas não têm aptidão para saber que podem. E a competência constrói confiança. E a confiança alimenta a competência. Quanto melhor você fica, mais confiante se sente. E quanto mais confiante, mais quer melhorar. Você percebe que não tem limites, que pode superar tudo o que já fez até agora, que pode ir além disso. Você não se torna convencido e arrogante achando que já chegou lá como a maioria das pessoas faz. Por isso decidiram listar o que realmente merecem na vida. Porque elas sentem que já chegaram lá e dizem, bem, agora posso descansar. Não. Enquanto você estiver respirando, ainda tem trabalho a fazer. Tem mais alguma coisa para você conquistar. O fruto de tudo que é bom na vida começa com um desafio. Tudo que vale a pena é como um comprimido difícil de engolir. Isso não vai vir até você, não vai simplesmente cair no seu colo. E não vai ser algo que, nossa, foi tão simples assim. Sempre vai ser difícil. E para muitos de vocês, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento, essa é a sua hora, essa é a sua oportunidade. Este é o seu lugar para realmente começar a viver uma vida intencional. Não são os críticos que importam. Não cabe ao homem apontar onde o homem forte tropeça ou como o realizador poderia ter feito melhor. O crédito é do homem que está na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra, que fracassa repetidas vezes. Porque não existe esforço sem erro ou fracasso, mas é quem realmente se dedica que realiza o feito. Que conhece grande entusiasmo, grande devoção, que se dedica a uma causa digna, que no melhor dos casos, ao final, conhece o triunfo de uma grande conquista. Que no pior caso, se fracassar, ao menos fracasse tentando ser grandioso. Para que seu lugar nunca seja junto das almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Muitas vezes na vida você não quer fazer o que está fazendo. Não dá simplesmente para desistir. Lembre-se disso, está no hobby, está no pedaço do estilo de vida. Engaje-se. Engaja-se. A fraqueza é forte, eu preciso ser mais forte, preciso esmagá-la e submetê-la pela força de vontade. Então eu castigo o corpo, eu empurro, puxo e luto contra a gravidade, luto contra o cansaço e as dores e contra a fraqueza que diz para desistir. Eu não vou desistir, eu vou lutar. Levante-se, transforme seus sonhos em realidade e viva uma obra-prima. Você sabe disso.
Tome uma decisão. Qual é a decisão? Qual é o motivo de você ter vindo aqui? Agora estamos no momento. O relógio está correndo. A vida pode ser longa. Você enterra seus sonhos. Você desiste disso. A vida fica longa. Sem atitude, continua só um pensamento. A diferença entre pensamento e decisão é a ação. Então nós sabemos, e você sabe, você acabou de decidir, e você sabe o que é, você sabe o que é. Uma decisão que você tomou, algo que você faz, e então você segue com a ação para torná-la real. O que nós não fazemos é olhar para dentro, então literalmente se vire do avesso. Leia o livro que afirma que escrevemos um livro diariamente, mas nunca o lemos. Então, o que eu desafiaria esse jovem ou essa jovem a fazer é olhar para dentro de si mesmo e ver o que realmente quer. O que te apaixona? Então, quando eu falo com paixão. Falo a partir da experiência, falo a partir do sofrimento. Essa é a única maneira em que acredito, baseada na minha experiência. A única maneira de você realmente chegar do outro lado dessa jornada é que você precisa sofrer para crescer. Para crescer é preciso sofrer. Comprometimento é cumprir o que disse que faria, mesmo após o entusiasmo inicial passar. Comprometimento é manter-se fiel ao que você disse que faria, muito depois que o sentimento do momento já passou. Tipo, eu sei, quando o clima está certo, a gente faz trilha, conversa e dá high five, estamos falando sobre o que vamos fazer. E então chegamos naquele momento de adversidade, naquele momento da verdade, e isso testa o nosso caráter. O que amo na adversidade é que ela revela quem você realmente é. Mas você só pode fazer isso através da luta da vida. E a maioria das pessoas evita a luta. A maioria das pessoas passa pela vida evitando a dor. Ao viver assim, algo em você morre. Algo dentro de você que você nunca ativou, que fica adormecido lá dentro, que você nunca tem a chance de despertar, porque você não se desafiou. Alguém disse que a terra da familiaridade pertence aos mortos. Mas às vezes, no dia a dia, você pode perder de vista o objetivo de longo prazo. Ele desaparece da sua visão, escapa da sua mente. Errado. Quero que esse objetivo de longo prazo esteja tão enraizado na minha mente que eu nunca o perca de vista. Nunca. E as pequenas tarefas nos projetos, nos objetivos de curto prazo que você enfrenta, precisam levar à vitória estratégica vencendo a guerra longa. Quando você fica cansado, quando você fica fatigado, quando você se sente para baixo, quando está em uma fase ruim, são seus hábitos, rituais, rotinas e seus padrões que te levam adiante. Se você não tem bons hábitos, rituais ou rotinas, sempre enfrentará momentos ruins, fases difíceis, fadiga e estresse na vida. Estou dizendo que você não pode viver do jeito que quer ou experimentar a vida como deseja até ativar isso. Tudo já está aí dentro. Todos os seus dons e talentos, tudo o que você precisa para ser quem nasceu para ser. Você só pode fazer quando ativa e reconhece sua importância. Tudo em você é grandioso, mas o problema é que você conscientemente escolheu ser mediano. O que você diz para si mesmo te motiva. Sem treinador ou preparador só depende de você. A questão é, não fale nada, seja incomum entre pessoas incomuns. Nunca pare quando estiver cansado, só quando terminar, mantenha-se forte. Quando você começa a descobrir quem você é, então você realmente percebe como lhe foi dada autoridade e domínio. Sobretudo na face da terra. Em todos os aspectos da sua vida. Em outras palavras, quando o resultado muda e não é o que queremos que seja e não acontece do jeito que queremos que aconteça, ainda valorizamos aquilo que um dia dissemos valorizar?
Nosso caráter ainda está intacto? Certo, porque todos nós sabemos disso. Caráter não é algo que herdamos. Caráter é algo que precisamos acordar todos os dias. Precisamos lutar por ele, precisamos construí-lo. No meio da oposição, no meio dos desafios, no meio da incerteza. Todos os dias faça algo que te mova em direção a esse objetivo, que mantenha esse objetivo vivo, em vista e em foco. Por menor ou insignificante que esse passo possa parecer, dê-o, faça-o, faça acontecer. Pois esse objetivo não se realizará sozinho. É tudo com você. Desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até obter o que quer. Então, quando estou infeliz com alguma coisa, eu procuro qual é o desejo subjacente que eu tenho que não está sendo realizado. Não tem problema ter desejos. Você é uma criatura biológica e foi colocado nesta terra. Você tem que fazer algo. Você precisa ter desejos. Você tem uma missão, mas não tenha muitos. Não os escolha inconscientemente, não os escolha aleatoriamente, não tenha milhares deles. Escolha o seu desejo dominante. Está tudo bem sofrer por esse, mas em relação a todos os outros, você deve deixá-los ir para que possa ficar calmo, em paz e relaxado. Tudo pode se tornar possível se você encontrar uma maneira de traduzir o que está na mente em ação. Porque essa transformação faz as coisas acontecerem na Terra. Tudo o que temos disponível hoje em dia nesta Terra começou em algum lugar aqui por alguém. Sua preguiça, sua falta de disciplina, isso não afeta só você. Veja, quer você perceba ou não, existem pessoas que dependem de você. E mais importante ainda, existem pessoas que vão depender de quem você pode se tornar. Quem você decide ser importa. Se você não tem força mental para enfrentar situações difíceis, quando surge um desafio de verdade, fica complicado. Você está tão focado nos seus problemas que não consegue ajudar os outros, afetando-os. Se você não vai fazer isso por si mesmo, faça pelas pessoas que dependem de você para ser o seu melhor. Todos os vencedores já perderam, ficaram deprimidos, tiveram o coração partido, se decepcionaram, ficaram confusos, frustrados e com raiva. Mas eles continuaram seguindo em frente. Essa é a única razão pela qual são vencedores. Ninguém vence o tempo todo, ninguém mesmo. Vai ficar tudo bem. Tudo o que te preocupa vai ficar bem. Isso também, seja lá o que for, também vai ficar bem. Mas desistir e pensar que você é um caso perdido, não há casos perdidos. A menos que você mesmo desista, aí sim está perdido. Você é quem decide se vou ser rico, pobre, medíocre, próspero, feliz ou triste. Você tem uma decisão a tomar. Bem, acontece pequeno até acontecer grande. A reinvenção acontece nas pequenas ações diárias. As pequenas coisinhas que talvez ninguém nem perceba, mas que estão criando memória muscular em torno de novos comportamentos. Mudanças dramáticas vêm de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. É como uma curva bem lenta, sabe? E todo mundo quer falar sobre o momento de virada quando tudo decola. Mas a verdade é que o verdadeiro trabalho está na rotina cansativa e naquele esforço difícil e anônimo de cavar todos os dias. Não vá embora antes do milagre. Levo isso como lição de persistência. Seja lá o que for que você esteja buscando alcançar, criar ou expressar no mundo. Acho que muita gente desiste antes disso acontecer. Se eu te dissesse que você está a apenas 6 meses de distância, 6 meses da vida que sempre sonhou, da saúde que sempre sonhou, da renda, do estilo de vida ou do trabalho que sempre sonhou. E se eu te dissesse que seu sucesso está garantido e que você pode se tornar quem sempre sonhou em apenas 6 meses. Mas há uma condição. Nesse período, você deve aparecer diariamente e cumprir tudo o que sabemos que deveria fazer. Como você se apresentaria a cada dia?
Se o sucesso fosse garantido e estivesse a apenas 6 meses de distância, o que você faria de diferente? Todos nós temos uma boa ideia do que precisamos fazer, mas tão poucos de nós tomam uma atitude. Você já sabe quem quer ser e como seriam seus 6 meses perfeitos, então vá e seja essa pessoa. Pare de esperar que alguém ou algo apareça e lhe dê permissão para começar a viver sua própria vida. A vida continua, seja lá o que aconteceu no seu passado que continua pesando na sua mente. Isso não importa, você pode dizer, com certeza importa. Isso mudou drasticamente a minha vida, me tirou do caminho e agora estou atordoado e confuso. Como pode dizer que não importa? Eu respondo, você ainda busca um legado. Você ainda está na jornada para conquistar tudo o que sonha, e hoje é tão bom quanto qualquer outro dia. Para avançar corretamente. Ou seja, as circunstâncias não influenciam sua capacidade de escolher o próximo passo. Cabe a você continuar em frente ou permanecer estagnado, e isso nunca vai mudar. Você não pode controlar todas as circunstâncias externas da sua vida, mas pode controlar como se sente em relação a essas circunstâncias na sua vida. E uma vez que você reconhece isso, assumir o controle das suas emoções e não permitir que suas emoções controlem você, tomar as rédeas permite que você seja o mestre do seu destino. Assuma a responsabilidade por suas ações, peça desculpas quando estiver errado e reconheça como você trata os outros quando está ansioso, com raiva ou chateado. Independentemente do que aconteça na vida, você ainda tem controle sobre como reage. Tudo o que você diz e faz é uma escolha. Culpar é fácil. Mostre um pouco de paciência, porque a única coisa sobre a qual você tem controle é você mesmo. Desligue seus sentimentos quando se trata de querer ser melhor. Isso significa que quando o despertador toca, seus sentimentos têm que ir embora. Se você quer alcançar a grandeza, seus sentimentos têm que ir embora. As pessoas mudam quando sofrem o suficiente para precisar mudar. Quando veem o suficiente, se sentem inspiradas a mudar. Quando aprendem o suficiente para querer mudar. E quando recebem o suficiente para serem capazes de mudar. Esses são os 4 momentos de mudança das pessoas. É como dizem, o bom é inimigo do ótimo. A zona de conforto é inimiga da coragem, certo? A zona de conforto é bonita, mas nada cresce ali. Diga a verdade para si mesmo. Apenas seja honesto consigo mesmo. Todos nós contamos histórias para nós mesmos para evitar as coisas que não queremos fazer e para justificar as coisas que queremos fazer. Você pode acreditar facilmente na sua própria história, sabe quando tem tempo, mas finge que não. Você já fingiu não poder fazer algo que na verdade poderia. No fundo, cada um de nós sabe quando é de verdade e quando é besteira. E você pode ser muito bom em convencer outras pessoas, mas não consegue realmente se convencer. Porque, embora você possa justificar por um momento, talvez consiga se convencer por um instante. Ainda assim, sempre existe aquele sentimento profundo de vergonha, de desejar ser uma certa versão de si mesmo e saber muito bem que você está escolhendo não ser isso. Por que você se limitaria de experimentar isso? Por quê? Porque você está com medo, você tem receio, você não sabe como vai ser, não é uma sensação boa. Tudo bem. Mas eu passei a entender, eu percebi que a beleza da vida não está em buscar a felicidade, está em buscar experiências. É entender que ela é multidisciplinar, é multilateral, não é só uma emoção. Então, eu não estou no negócio de buscar a felicidade, eu estou no negócio de buscar a vida. A vida surge de formas e estações diferentes. Universos mudam e a vida é o que percebemos. Ele quer dizer que as coisas acontecem. Você vai ter experiências na vida. Quase todo o impacto importante de como essas experiências vão te mudar será a história que você conta para si mesmo sobre o que essa experiência significa. A maneira como você vê o presente define muito sua experiência. E é aí que ter confiança em si mesmo, uma pilha inegável de provas de que você pode lidar com qualquer coisa que colocarem na sua frente, é super importante. Sempre digo, ninguém vai te salvar. Quero dizer que ninguém te salva de si mesma. Se você não aprender a se forçar a sair da cama e sair de casa, se você não aprender a se cobrar um padrão mais alto do que as suas desculpas,
Você sempre vai procrastinar, sentir ansiedade e ceder ao que for mais fácil no momento, em vez de se forçar a fazer aquilo que é difícil, que te ajuda a se tornar a melhor versão de você mesma. Estou te dizendo, esse é o segredo de tudo. Aprenda a fazer coisas que são difíceis. Aprenda a fazer coisas que você odeia. Porque quando você aprende a se cobrar um padrão mais alto, você, minha amiga, se torna imparável, porque você não vai se impedir. Você merece exatamente o que você escolhe aceitar. Você está no controle do que você aceita. Você está no controle do que você aceita na vida. Ninguém, nada, nenhuma situação pode controlar a sua vida. Sem a sua permissão. Quando falamos de metas ou sonhos, expomos isso como se tudo fosse fácil, não é? Como se não houvesse oposição ou desafios. É por isso que você cria hábitos, é por isso que você cria rotinas. Você não faz isso só nos bons momentos, você faz quando tudo está desmoronando. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que não têm sucesso está aqui. Você tem que mudar isso. Então, se você tem um lugar na sua vida e não está satisfeito com ele, você tem que mudar algumas coisas. Mas você tem que tomar uma decisão consciente de que vai mudar, e isso não depende de mais ninguém. Não importa o que sua mãe pensa, não importa o que seus colegas de trabalho pensam, não importa o que seus irmãos pensam, não importa. Eles não têm nada a ver com isso. Essa decisão é sua e somente sua. O coração da confiança é a ação, é a disposição de tentar. E tudo o que você precisa é saber que se tentar, você não vai morrer. Você só vai aprender alguma coisa. E quando você aprende algo, isso remove um pouco da insegurança, tornando um pouco mais fácil tentar de novo. Não dá para resolver o problema sem saber sua origem. E então você pensa em todos os seus problemas, e quanto mais você pensa neles, maiores eles se tornam. Você entra em uma espiral tentando entender por que as coisas são assim, por que estou triste. Essa espiral geralmente termina em: não é minha culpa, é culpa dos meus pais, professor, amigos ou chefe, e agora? Para que serve saber quem é o culpado? Para nada. Você não sabe se está falando a verdade para si mesmo ou apenas dando uma desculpa. Então, se você quer resolver seus problemas, haja primeiro, pense e analise depois. O que um homem faz enquanto perdoa o seu melhor? Se cair, tente novamente. Se vencer, continue tentando e melhore. Então, enquanto você mantiver e permanecer consistente, você será para sempre um vencedor e um campeão. Nas pessoas que te amam em seus direitos, porque elas te apoiam. No entanto, contanto que você continue tentando de novo e de novo e de novo. Para descobrir quem você é preciso estar consigo mesmo. Isole sua mente, observe seus pensamentos, faça perguntas a si mesmo, explore sua imaginação. E com o tempo, não só você vai se encontrar, mas vai descobrir o que te dá vida. Você vai encontrar um propósito, algo para perseguir. E agora você tem a si mesmo, além de uma grande aventura. O interessante de estar vivo é que estamos totalmente envolvidos, não importa o que façamos. Isso acabará nos matando. Então eu acho que você pode muito bem jogar o jogo mais magnífico que puder enquanto espera. Por quê? Você tem algo melhor para fazer? Por que não escolher a melhor coisa possível que você poderia fazer? Porque você é mais poderoso do que pensa. Muito mais poderoso do que pensa. Quero dizer, só Deus sabe o que você é no fim das contas. Você é cego para suas próprias fraquezas, mas também é cego para suas próprias forças. Até onde chegaria se parasse de perder tempo e mentir? E se você se orientasse para o bem mais elevado que pudesse conceber e se comprometesse com isso, quanto bem você poderia fazer? Bem, eu diria, por que você não descobre? Tudo está na sua mente. O que você mantiver nela tende a acontecer em sua vida. Se você continuar acreditando como sempre acreditou, continuará agindo como sempre agiu.
Você continuará recebendo o que sempre recebeu. Se quiser resultados diferentes na sua vida ou no seu trabalho, tudo o que você precisa fazer é mudar sua mente. A sabedoria vem da experiência, e a experiência leva tempo. Quanto mais experiência e aprendizado você tem, mais sábio pode se tornar. Um pinheiro cresce e amadurece muito rápido. Um carvalho cresce e amadurece muito devagar. Qual deles dura mais e qual deles é mais forte? Qual deles abriga mais bichos e mais pássaros? Qual deles, quando chega ao fim e é cortado, qual deles é mais valioso por mais tempo? Buscamos esse propósito valioso. É isso, aquilo ou ganhar dinheiro? Família, o propósito é você. Todo dia eu acordo, eu não quero fazer algumas merdas. Eu penso, beleza, cara, você quer ser um covarde hoje? Você vai passar o dia inteiro sabendo que podia, mas não fez. Você tem que aprender a levantar e fazer as coisas. Você não tem 5 quilômetros, nem 10 quilômetros, nada existe. Sua vida é uma droga. Você está em uma masmorra. Mas quer saber, cara, eu ainda vou conseguir. Antes de tudo, não tente ser feliz, pois isso não funciona, especialmente quando surgem tempestades e os bárbaros batem a porta. Esqueça isso. Haverá momentos em que você sofrerá tanto que nem vai acreditar, então precisará de algo mais forte que a felicidade para superar. Você pode perguntar, o que é mais forte que a felicidade? Ou até, o que é mais forte que a dor? Que tal aventura? Que tal sairmos e navegarmos por mares desconhecidos, sabe? Mas a nossa situação de vida, predominantemente, é culpa nossa? É culpa nossa. Quando você é derrubado e fica despedaçado, é aí que você realmente conhece seu verdadeiro eu. O sofrimento é intenso. Você é derrubado, partido, mas ainda assim segue e enfrenta o mundo. Se quiser, pode escolher se fechar, ficar amargo e nunca mais se abrir, como muitos fazem. Ou você pode realmente usar a tragédia ou o sofrimento, ou seja lá o que você passou, para permitir que isso te purifique. A tragédia e a dor são os maiores purificadores da vida. Mantendo a linha, mantendo o padrão, não dando folga nenhuma, essa é a disciplina. O que é Deus? Deus é quem te chama aos sacrifícios certos e te cobra se não fizer. E tente escapar disso para ver o que acontece. Nós sabemos muito bem, perfeitamente bem, que esse é um caminho para o inferno. Você pode dizer que não acredita no inferno, mas isso mostra que você não sabe nada. Você segue isso ou não? Bem, você segue se for sábio e segue se importar com as pessoas ao seu redor. É preciso disposição para agir, não apenas falar sobre isso o dia todo. Reclamar, culpar, desistir e se conformar são as atitudes mais fáceis de tomar. Mas é preciso esforço real para desconstruir e reconstruir o pensamento e a mentalidade de alguém ao tentar mudar algo. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, o que é mais importante? O que a gente adquire ou quem a gente se torna? O que importa mais? O que adquirimos ou quem nos tornamos? Ser materialista e superficial pode ser legal, mas quem nos tornamos, nossos pensamentos e palavras nos acompanham para sempre. Deixe o processo fazer o que o processo faz. O processo existe por um motivo. O processo está aí para te fortalecer e te construir. O processo te ensina coisas ao longo da jornada que pular etapas jamais poderia te ensinar. Fingir até conseguir ou ter sucesso rápido nunca poderiam te ensinar isso. A jornada nem sempre é bonita, mas a jornada sempre tem um propósito. Diga a si mesmo que isso faz parte do processo. Nós somos absolutamente divinas, magníficas expressões da vida, todas nós, onde cada rosto é outra expressão única de Deus. E não devemos ser iguais. Desde o início dos tempos neste planeta, não houve 2 flocos de neve iguais. Certamente nunca fomos 2 pessoas iguais.
Sempre tentamos ser como os outros para sermos aceitas. Nossa singularidade é o que nos torna maravilhosas. O que você mais deseja encontrar será encontrado onde você menos quer olhar essencialmente. Isso é interessante porque mostra que, se você estiver disposto a se virar, ficar de pé e encarar a escuridão de frente completamente, o que você descobre na parte mais escura é a luz mais brilhante. E isso é algo que realmente vale a pena descobrir, porque vai haver uma escuridão terrível na sua vida, e isso vai te deixar cínico e amargo. Talvez você só não esteja prestando atenção o bastante. Porque se você olhasse para isso o suficiente, e não se afastasse e trouxesse tudo o que você tem para enfrentar isso, você descobriria que há mais em você do que há no horror. Eu não sei qual é o seu futuro, mas se você estiver disposto a escolher o caminho mais difícil, o mais complicado, aquele com mais fracassos no começo, depois sucessos, aquele que no final se mostrou ter mais significado, mais vitória, mais glória, então você não vai se arrepender. Qualquer que seja o caminho de carreira que você escolher, lembre-se, as dificuldades ao longo do caminho servem apenas para te moldar para o seu propósito. Você não sabe o que é perda de verdade, porque ela só acontece quando você ama algo mais do que a si mesmo. Nós alcançamos nosso potencial máximo quando estamos a serviço dos outros. E não só nosso potencial máximo, mas também nossa maior utilidade. E viver nesse potencial e utilidade nos proporciona o tipo mais profundo de riqueza, satisfação humana. Por um lado, o sentido da vida é a propagação da sua autoestima. Por outro lado, eu diria que você cria seu próprio significado profundo. E todos nós fazemos isso. Então, mais uma vez, levamos uma vida melhor se desenvolvermos algo importante. Alguém escreve música ou toca músicas novas. Esses são os tipos de maneiras que você pode dar significado a uma vida. Relacionamentos pessoais, amor pelo cônjuge e filhos dão significado à vida. Você tem que trabalhar em si mesmo. Temos que ter uma atitude imparável. E nenhuma desculpa é aceitável. E você tem que fazer disso uma prioridade, algo inegociável na sua vida e manter uma visão constante do que você quer alcançar. Veja isso realizado e dê o seu máximo. Encontre uma maneira de vencer. Apesar dos contratempos, apesar das decepções, apesar dos seus fracassos, eu digo às pessoas que você vai fracassar até chegar ao sucesso. Tenho um ditado: se a vida te derrubar, caia de costas. Se conseguir olhar para cima, pode se levantar. E as pessoas me perguntam, tipo, qual foi a única coisa que te levou a ter o tipo de sucesso que você teve? Eu digo que mudei minha identidade, meu senso de orgulho e autoestima para algo que é verdadeiramente antifrágil. Se você disser que sou burro, vou responder, ótimo, como assim? Porque se você me disser em que aspecto estou errado, se você me disser em que aspecto sou ignorante, então eu posso aprender. Só importa acreditar, você pode aprender o que quiser. Então, alguém te dizendo que você é burro ou mal instruído ou que você não sabe do que está falando, fantástico. E é aí que a maioria das pessoas desiste. É como, isso realmente dói. Se você ativa o sistema imunológico psicológico, você arruma desculpas para eles. Tipo, eles não ganham tanto dinheiro quanto eu. Todas essas coisas provavelmente serão igualmente verdadeiras, mas aonde isso te leva? Isso te mantém ignorante em relação a uma verdade sobre você, aliás, que o resto do mundo já sabe. Na verdade, aqui vai uma coisa: se você realmente estiver pronto para ouvir uma verdade, todas aquelas coisas que você espera que ninguém perceba, todas as fraquezas no seu jogo e nas suas habilidades que você acha que estão tão bem escondidas. Todo mundo sabe de tudo. Mas você só está se protegendo da verdade. Todo o resto já está pensando nisso.
Ser antifrágil é o mais importante para turbinar sua vida e alcançar seus objetivos. Você sempre precisa retornar à mentalidade de estudante, voltar àquele vazio. Acho que lutamos com isso porque pensamos que estar cheios é estar seguros. O ego nos faz pensar que estamos seguros quando achamos que sabemos tudo. O mais louco é que é justamente aí que você está mais fraco. Tudo o que eu passei. Se você aprender a virar essa sujeira de cabeça para baixo, aí você aguenta firme. Aguenta firme, tem muita força nisso aqui. Se você olhar para a vida como ela é, um campo de testes, um terreno de provação para onde você precisa pertencer, para onde você precisa ir, o sofrimento é um fato da vida. Se você olhar para o sofrimento da maneira certa, ele é uma ótima ferramenta para calejar sua mente. É difícil dizer o que a alma significa metafisicamente, porque, sabe, digamos, além do constante, além dos limites de um único ser humano, nós temos essa sensação de que a alma pode se expandir para algo que é maior do que, maior do que ela já foi. Ela tem essa capacidade de crescimento. E nós realmente temos a sensação de que a alma ela pode se expandir até o ponto em que ela se ilumina para que ela está funcionando da forma mais eficiente possível para transformar tudo o que é desnecessariamente doloroso e malévolo no mundo em algo positivo e bom. E que ela faz isso como consequência de enfrentar o mundo com coragem e verdade, e eu acho que isso está certo. E eu realmente acho que isso significa que a alma participa de algo eterno, que é a tentativa do próprio ser de transformar o que é desnecessariamente doloroso e malévolo em algo bom. E eu acho que é um erro subestimar a importância disso, pois não acredito que você possa viver a vida, uma vida de profundidade suficiente para se proteger de ser corrompido pelo sofrimento e pela malevolência, sem adotar uma responsabilidade que seja compatível com esse conjunto de ideias. Eu acho que você se orienta para cima, sabe, para a estrela acima do horizonte e tenta desesperadamente melhorar a estrutura do ser, ou você trabalha para contrariar isso e piorar a situação. A forma como as pessoas vivem reflete a história em que acreditam sobre si mesmas. Ele interrompeu minha história e eu saí de lá com o coração cheio de fé, não com o coração cheio de medo. Zig disse: a maioria das pessoas em uma situação de medo esquece tudo e foge. Mas eles são poucos, o caminho para a vida é reto e estreito. Poucos são os que encontram esse caminho, aqueles que enfrentam tudo e se erguem. Aqueles que estão dispostos a arriscar ir longe demais podem descobrir até onde alguém pode chegar. Você tem que correr o risco, não pode mais jogar pelo seguro. Agora é hora de arriscar. É hora de descobrir do que você é capaz e o que pode alcançar. Agora é hora de ver quantas vidas você pode impactar. Agora é hora de descobrir o que você está destinado a se tornar. Você não pode ter uma vida fácil e um grande caráter. Mostre um herdeiro de família rica e verei alguém mentalmente atormentado. Não é a busca pela felicidade, é a felicidade da busca, a jornada ou o destino é quem você se torna durante a jornada. Se você não superar isso hoje, essa semana, esse mês, esse ano, muitas vezes passa uma década e você ainda está preso nisso e não consegue se livrar desse problema. Se isso te impede de avançar, talvez deva apenas negar que ocorreu. Dê um chute nisso, jogue isso para fora da sua vida. Acabei com você, estou de saco cheio de você, estou cansado de ficar com você. Estou cansado dessa coisa, seja lá o que for, me segurando e me impedindo de ir onde eu quero.
Nunca diga que você não consegue fazer, diga eu ainda não fiz, e isso é verdade para tudo. Parece que não há nada que você não consiga fazer, só ainda não tentou. Só saberemos se consegue ao praticar. Assim você descobre se consegue e o quão bem faz. É preciso eliminar seu eu atual para dar espaço ao novo crescer. E então, é essa avaliação constante das suas habilidades e atividades. Qual delas me torna mais forte? Qual dessas torna mais provável que eu atinja meu objetivo? E eu só quero te dar esse ponto de vista, porque esse único ponto de vista de a presença dessa pessoa aumenta ou diminui minhas chances de alcançar meu objetivo, essa atividade ou esse comportamento que eu tenho torna mais provável ou menos provável que eu atinja meu objetivo. E eu consistentemente faço essa pergunta repetidas vezes. Imagine um concorrente contra quem você nunca gostaria de competir. Focado, persistente, sempre aprendendo, sempre melhorando, implacável, diz não para tudo, exceto para aquilo que o torna mais forte. Você conhece como ele é, age e com quem se relaciona. Esse é seu futuro. Torne-se ele. Um sonho é tão grande que quando você tem algo é difícil desistir. Você chega ao ponto de estar disposto a arriscar mais só por um sonho, algo que uma pessoa comum não entenderia. Não, agora, o objetivo é focar em mim mesmo, sabe? Tudo cresce. Não estou preocupado com os erros que cometi no passado ou qualquer coisa assim. Sabe, estou competindo comigo mesmo, então estou ficando cada vez melhor. É isso. Mas você quer saber quando sua vida vai realmente mudar? A verdade é que sua vida vai mudar quando você perceber que algumas pessoas se foram e não vão voltar. Pare de tentar dar vida a algo que morreu anos atrás. Alguns ficam para sempre, mas a maioria só passa. Esse capítulo já passou. Então, em vez de ficar lendo o mesmo capítulo repetidas vezes, está na hora de abrir espaço para pessoas que realmente merecem seu tempo e atenção e que estão aqui com você agora. Lembre-se, quando a vida estiver difícil, ela se parece muito com dirigir. Às vezes você se perde e precisa pegar ruas que não gosta. Talvez elas estejam cheias de trânsito, ou talvez sejam muito esburacadas, mas elas te levam para onde você precisa ir. Cada desafio tem um propósito, ensina uma lição e te fortalece. Você pode não entender por que está em um caminho difícil, mas confie no processo. Todo caminho, mesmo difícil, é necessário para seu crescimento. Os obstáculos no caminho são passos para onde você precisa estar. Continue em frente. Mesmo com o caminho incerto ou cheio, você tem um destino a alcançar. O curioso da vida é que mesmo tendo muito, ainda sentimos falta de algo. Sempre existe aquele vazio que nos faz questionar o porquê. Arranjamos desculpas, procurando razões para esse sentimento. Nos perguntamos se há solução porque não conseguimos deixar ir. Ao buscar uma vida perfeita, esquecemos que coisas boas exigem tempo. O prazer é breve, mas a vergonha dura. Essa é a dura verdade estoica. O lado positivo é o oposto. Quando você trabalha duro por algo, quando você se esforça bastante em algo que passa rapidamente. Mas o orgulho, a virtude, o bem que surge disso permanece. É sobre aceitar as estações. O tempo nunca é igual, mas também não chove o dia inteiro, todos os dias. Então talvez você esteja em uma estação, mas o tempo sempre precisa mudar. O que você pode aprender? O que você pode fazer agora? Nada vai mudar se não entender a lição deste momento. Sem chuva, a planta não cresce. Você já percebeu que tanto o medo quanto a fé exigem que você acredite em algo que não pode ver? Reflita, ambos envolvem incerteza e exigem desconforto. Um te mantém pequena ao antecipar perigo ou dor. O outro quer que você cresça ao antecipar alegria ou amor. Então, se você está presa entre dúvida ou esperança, medo ou fé, talvez a pergunta mais simples seja: qual dos dois você valoriza mais? Após obter sua resposta, haja com base nela. A maioria das pessoas, quando falha, não gosta de se olhar no espelho e dizer: sabe de uma coisa? Talvez eu precise mudar. As pessoas querem que algo mude para elas, mas não querem mudar. E quando você percebe que a mudança não vai acontecer com você, você precisa realmente determinar proativamente o seu futuro. Então, e só então, você pode realmente assumir não só total responsabilidade por suas boas ações, suas más ações, mas por toda a sua vida. Se você sente que perdeu o rumo, eu diria parabéns.
Se você está perdido, significa que logo será encontrado. E às vezes você precisa se perder para encontrar um caminho melhor. Às vezes você precisa perder certas coisas para ganhar coisas melhores. Às vezes, certas portas precisam se fechar, mesmo que você queira mantê-las abertas, para que uma porta melhor possa surgir na sua vida. O que é impossível na sua vida? Busque e conquiste isso. Metas são importantes. Paixão é importante. Acordar de manhã e sentir empolgação pelo dia é importante. Você está aqui não por escolha, mas levado a isso. Eu acredito que todos nós temos um destino, todos nós devemos fazer algo em nossas vidas. Meu trecho favorito de todos os tempos, de Thomas Stearns Eliot. Aqueles que estão dispostos a arriscar ir longe demais podem possivelmente descobrir até onde alguém pode ir. Perceba que diz aqueles dispostos a arriscar. Você tem que arriscar falhar, você tem que arriscar ser zombado, você tem que arriscar sua segurança e proteção. Se você quer descobrir até onde pode ir, se você quer descobrir quantas vidas pode impactar, se você quer descobrir como é o sabor do topo, você tem que estar disposto a arriscar ir longe demais. E o que dói é que no começo exige muito mais esforço para começar. Muitos têm razão ao dizer, você não vai conseguir muito. E após um mês, isso se confirma. Eles só contam os meses e em 6 meses você ainda não terá grandes resultados. Eles dirão, ainda estou certo. E em um ano você ainda não vai ter conseguido grande coisa. E eles ainda vão estar certos. E a cada dia que você não conseguir, eles vão sentir que estavam certos. Mas eles estão errados porque medem em dias e você em décadas. Para chegar a algum lugar na vida, você tem que trabalhar muito duro e tem que ser disciplinado. Se você quisesse ser um grande pianista, não existe droga que você possa tomar, não existe livro de autoajuda, não existe guru. É preciso passar anos aprendendo até isso se tornar natural. Não há atalhos. Depois de alguns anos, você percebe que surge um prazer incrível, porque agora você domina o piano e consegue tocar coisas que nunca conseguiu antes. De repente, tudo se abre revelando um novo universo, o paradigma para o que é significativo na vida. Se você aprende algo bem, se você aprende um ofício e o domina, isso pode te trazer um prazer muito maior do que qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de festa ou socialização. Mas você tem que ser paciente e não pode ter medo do tédio. Você não pode ter medo do esforço. Sabe, tem algo poderoso quando você simplesmente aceita o fato de que para conquistar algo grande, você precisa se livrar dessas distrações. Você provavelmente terá que sofrer ou se sacrificar para chegar lá. Sofrimento, sacrifício e esforço indicam progresso rumo aos nossos sonhos. A ausência de sacrifício e sofrimento em nossas vidas. A sua remoção, a sua inexistência, também equivale à inexistência de uma grande vida, à inexistência da realização de um sonho. Ao sofrer e nos sacrificar, questionamos se realmente vale a pena e se deveríamos passar por isso. Questionamos se sacrifícios, contratempos ou sofrimento indicam que não é nosso verdadeiro sonho. Veja, na academia você nunca pensaria, estou sentindo dor e desconforto. Isso deve ser um sinal de que eu não deveria estar na academia. Você nunca pensaria isso. Na verdade, a indicação da dor, do sacrifício e do suor. Você não se sente melhor na academia? Você pensa, hoje realmente me esforcei e sofri. Nessa área sabemos que quanto mais sofremos e nos sacrificamos, mais crescemos. Você não melhora automaticamente. Você só melhora porque toma a decisão intencional de melhorar. Você precisa deixar de ser uma pessoa de boas intenções para se tornar uma pessoa de boas ações. A vida não acontece com você. Todos nós achamos que a vida acontece comigo, certo? Na verdade, a única diferença entre a maioria de vocês e eu, a única diferença entre eu e vocês é que eu quis mais. Oportunidades surgirão para você diariamente. Ou você pode continuar com medo das oportunidades, ou pode abraçá-las e aproveitá-las. Você precisa se esforçar além do bom. Bom não basta. O que fará de diferente? Entendeu? O que é diferente em você? Existe algo profundamente diferente em você. Porque muitas vezes o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Você está no seu próprio caminho. Uma simples mudança de perspectiva basta para aplicar no dia a dia. Assim, começamos a nos transformar. Eu gostaria que mais pessoas fossem mais gentis consigo mesmas e mais compreensivas. Você não vai ter muitas pessoas na vida que vão vir e lutar por você.
Me incomoda muito ver as pessoas sendo negativas e duras consigo mesmas, sem se valorizarem. Se você não é fã de si mesmo, ninguém vai ser fã de você. Se você não luta por si mesmo, ninguém vai lutar por você. Essa mentalidade de vítima das pessoas me incomoda. E se você conseguir escapar dessa mentalidade de vítima, pode acessar o lado oposto, que é a esperança. E você começa a acumular essas vitórias. Com cada vitória vem um preço mais alto. Você tem que pagar um pouco, tem que pagar um pouco mais. Alguns dias você paga um pouco menos, alguns dias você paga um pouco, alguns dias você paga um pouco mais. Quando a vitória está olhando para você e dizendo, é nisso que eu preciso que você foque. Você consegue se dedicar totalmente a isso? Ou você está ocupado, ainda meio que olhando de canto de olho? Você não consegue fazer nada ao máximo, no melhor das suas capacidades. Se você já pensa em outra coisa ou no que virá a seguir, porque se você quisesse de verdade, faria acontecer. Isso só mostra seus verdadeiros desejos. Caso contrário, sempre vai aparecer algo mais importante. A verdade é que isso está na sua mente, provavelmente tão pronto quanto você jamais estará. Se não reservar tempo para seus sonhos, terá que encontrar para seus arrependimentos. O medo vai ser um jogador nas suas vidas? Você é quem decide o quanto. Você pode passar a vida imaginando fantasmas e se preocupando com o futuro. Mas tudo o que sempre haverá é o que está acontecendo aqui. E as decisões que tomamos neste momento, que são baseadas no amor ou no medo. Não pare, não fique preso ao passado, porque muitas vezes quando ficamos presos aos erros, quando ficamos presos a certas decisões que já tomamos, isso já aconteceu. Isso nos mantém lá, nos mantém presos lá. Agora estamos tirando deste momento que temos agora. Este momento que temos para trazer intenção para este momento, para trazer gratidão para este momento, para focar em dar o próximo passo certo. Em vez de olhar para trás e ficar preso em um lugar que não temos mais. Avançando 20 anos, você vai olhar para trás e pensar, será que eu deveria ter feito algo? Se você sabe que daqui a um ano vai pensar, ok, eu provavelmente deveria ter feito isso. Ou cara, eu provavelmente não deveria ter feito isso tanto assim. Essa não é uma sensação boa que acontece. O que eu descobri que você faz sobre coisas terríveis? Geralmente, você não foge delas, especialmente se não forem evitáveis no futuro. Geralmente, você enfrenta, confronta, decompõe, entende, se adapta. Mas só porque geralmente você faz isso e é a melhor aposta, não significa que vai funcionar com certeza. É só a melhor chance que você tem. Sabe, seria ótimo se algo sempre funcionasse, mas se algo sempre funcionasse, as pessoas nunca ficariam doentes e morreriam. Certo? E isso acontece o tempo todo, então... Fazemos o nosso melhor, mas nem sempre funciona. Mas ainda é o melhor que poderia ser feito. Ainda são as alternativas. Então é muito importante para nós termos motivos para gostar, motivos para ficar animado com a vida. Quando você acorda de manhã, não deve focar só em problemas. Tudo o que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida, ou você veio aqui para experimentar a vida. Experimentar a vida, todas as diferentes dimensões do que essa vida oferece. Qual sua compaixão pelo mundo? Que problema deseja resolver? Muitos dizem, há tantas coisas que posso fazer. Minha pergunta não é o que te traz alegria, mas sim o que te causa mais dor. Alguém lá fora sem viver seu potencial. Acredito que somos pessoas, parceiros e pais melhores quando vivemos nosso potencial. Todos nós temos uma espécie de identidade, uma forma de nos definirmos, e os seres humanos geralmente não se desviam disso. E tudo isso é consistente com o fato de que, para os seres humanos, nosso maior impulso é a necessidade de permanecer consistente com a forma como nos definimos. Agora, isso é apenas uma história. E se você contar uma história para si mesmo por tempo suficiente, você começa a acreditar nela. E uma vez que você acredita, você age de acordo com ela.
Ele disse que em toda situação, entre a situação e a sua resposta, existe um espaço. Pode ser apenas 1 milissegundo, mas nesse espaço você tem a capacidade de escolher como vai reagir ou responder. Ao reagir, o que provoca sua reação controla você, seja outra pessoa, condição ou circunstância. Quando você responde a mesma coisa, você permanece no controle. Quando o perfeccionismo impede você de sentir alegria ao buscar algo por medo de fracassar, achar que nunca é bom o bastante ou não conseguir aproveitar conquistas, isso se torna disfuncional. Um campo de batalha que acontece na sua mente o tempo todo. E há bombas explodindo o tempo todo, medo, ansiedade, eu não sou bom o suficiente. E muitas vezes é você mesmo que faz essas bombas explodirem ou outra pessoa faz essas bombas explodirem. Mas você precisa tomar o controle desse espaço. Para transformar sua vida, você quer fazer isso em 2 minutos. Então é isso que a sua vida vale? Então, se a sua vida tem valor, não é importante que você invista uma certa quantidade de tempo e energia? Em vez de ficar procurando essas coisas tolas de um mantra que vai transformar a minha vida, não vai acontecer desse jeito. É por isso que a maioria das pessoas continua do jeito que está, porque não investiram no próprio bem-estar. O espaço entre nossas orelhas, nós não temos controle sobre ele. Muitas outras pessoas ficaram ali fazendo compras e é como se tivessem ocupado o imóvel mais caro do mundo. Você tem que garantir que controla esse campo de batalha que está acontecendo aí dentro. É o seu espaço, é a sua mente. Você vai ter pensamentos negativos. Só mudar o seu pensamento não vai mudar a sua ação. Pode mudar a sua perspectiva, mas você ainda precisa continuar avançando. E eu não acho que nascemos como uma folha em branco, mas estamos muito próximos disso. Se preocupar com onde estão seus limites é deixar de perceber o quanto você pode melhorar. Então, foque em quanto você pode melhorar. Existe uma citação incrível de Alexander Solzhenitsyn e o que ele disse foi: a linha entre o bem e o mal passa pelo coração de cada ser humano. Para mim, não se trata de bem e mal. Para mim, se trata de maleabilidade. Isso é uma afirmação de como somos moldáveis. Agora, aqui está o aspecto assustador de como somos moldados. Isso acontece quando você é jovem. Você recebe todas essas coisas que parecem ser simplesmente verdadeiras. Eu acreditava que a mente humana não podia mudar. Eu acreditava que ela era fixa. Eu acreditava que meu talento e inteligência eram simplesmente o que eram. Uma das minhas citações favoritas é de Albert Einstein, e ele disse: a decisão mais importante que qualquer ser humano tem que tomar é se vive em um universo amigável ou hostil. Decisão a mais importante que qualquer pessoa precisa tomar, porque nenhum desses 2 estados é empiricamente verdadeiro, mas qualquer um deles imediatamente parecerá verdadeiro assim que você decidir acreditar nele. Ao decidir acreditar que o mundo trabalha a seu favor, entende que isso acontece para você, não contra você. Uma vez que você acredita nisso, você começa a procurar as maneiras pelas quais isso foi poderoso. Como algo que achei ser o pior, na verdade, é o melhor que já me aconteceu? Você poderia ser uma das inúmeras identidades que vemos no mundo, mas não é. Porque cada lugar traz seu próprio sistema de valores e crenças. Aspectos únicos do grupo em que você cresce, o que seus pais dizem sobre sua família, sobre você e o significado de ser você. O que você aprende nas escolas e vê na mídia molda sua visão de si mesmo e do mundo. Isso ocorre de forma insidiosa por ser invisível. As pessoas não percebem que são escolhas. Depois de reestruturar tudo, são coisas em que escolho acreditar. Ao perceber que pode escolher acreditar em algo novo e obter um resultado diferente, tudo muda.